25.500 votos, um dos nomes mais fortes da direita aqui no Distrito Federal, despontando como uma das lideranças desse segmento. Hoje eu recebo o deputado distrital, Tiago Manzoni. Tiago, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós sempre começamos aqui com um quadro que chama Quem é Você na Fila do Pão? Que é para quem está ouvindo, quem não conheceria, como você se apresentaria para esse público, que ainda aqui no Distrito Federal é difícil não lhe conhecer, mas se apresente para esse pessoal. Raniele, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É uma satisfação. Na fila do pão, cara, na fila do pão eu sou o Tiago, sou o filho do André e da Sheila, sou o marido da Renata, sou o pai do Guilherme e do Felipe. Vim para Brasília quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais vieram do Rio para cá. Aqui eu construí minha vida, conheci minha esposa, tive meus filhos, me formei, me tornei advogado, advoguei até me tornar deputado distrital e tive a alegria de ter sido eleito com 25.554 votos por uma parcela do eleitorado de direita conservador aqui do Distrito Federal, que me confiou a missão de representá-los na Câmara Legislativa. Desde então sou deputado distrital, sou cristão, sou conservador, acredito na família, no trabalho, no empreendedorismo e na fila do pão eu sou esse cara aí. É um cara comum, mas ao mesmo tempo com uma história bem interessante. Eu queria entender como foi essa migração do direito para política. Foi a sua primeira tentativa de se eleger? Como foi isso? Eu fui candidato a primeira vez em 2018. Fui candidato a deputado federal, fiz 11.610 votos. Quando a campanha acabou, eu descobri que eu tinha um método de campanha, porque minha campanha foi muito barata, custou só R$64 mil. Sim. Eu tive muito voto, tive voto orgânico. Sim. Eu percebi que eu tinha criado um método que eu mantive para 2022 e que se transformou em 25.554 votos. Mantive da primeira para a segunda campanha o mesmo tripé que era a base da nossa campanha. Era a defesa da família, a defesa do empreendedorismo, e aí é facilitar a vida de quem gera e de quem precisa de emprego e renda. Sim. E a terceira pauta era fiscalização na primeira eleição, porque o motivo que me fez querer ser candidato a primeira vez foi a indignação que eu sentia de ver o PT destruir o Brasil. Sim. Então, a Dilma entregou para o Brasil uma recessão maior do que a pandemia, e naquele momento o Brasil estava falido. E para completar, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, hoje ele é ministro da Economia. Sim. Ele fez uma cartilha e botou nas escolas aquela cartilha, e o então deputado federal Jair Bolsonaro olhou aquela cartilha e chamou aquela cartilha de um kit. Isso aqui é um kit, não vou falar aqui, senão cai sua audiência lá. Ele olhou aquilo ali e falou, isso aqui é um kit. E eu com 2 filhos pequenos falei, aí não, cara, quem educa criança é pai e mãe, não vai o Estado educar, não vai a escola educar, ainda mais sobre sexualidade, tirando a inocência, a pureza das nossas crianças. E aí eu decidi que eu ia ser candidato. Então esses foram o tripé. E era a época do Petrolão. Sim. O Petrolão estava sendo esfregado na cara do brasileiro todo dia. Então tinha uma aderência enorme da população a essas pautas. Na segunda campanha eu mantive aquilo que eu acredito como pessoa, que é a família e o empreendedorismo, porque no final das contas todo brasileiro quer trabalhar para levar sustento para casa. Sim. Para cuidar da família. Preferência que o Estado não atrapalhe. Não, né? Atrapalhe. E atrapalha muito, infelizmente. Mas a pauta mais importante nessa segunda eleição me parecia ser a liberdade. Já naquela época me parecia que a liberdade estava muito atacada no Brasil, muito ameaçada. E eu levei esses princípios, esses valores para a rua, para a campanha. E 25.554 pessoas disseram sim para mim. Sim para aquelas pautas, sim para aquelas bandeiras. Outro dia lá no gabinete eu pedi para o meu pessoal estudar os panfletos que a gente tinha feito para verificar se o nosso mandato corresponde aos nossos panfletos. E é muito legal ver os nossos panfletos, porque os nossos panfletos não têm promessa, só tem o que a gente acredita. Então eu acredito que a família é a base de tudo, eu acredito que quem educa a criança é pai e mãe, acredito que a escola deve auxiliar o pai e a mãe formam um caráter, ensinam moral, ensinam ética, ensinam religião, e a escola escolariza para que essa pessoa possa depois se inserir no mercado de trabalho e por aí vai. Acredito que o Estado deve interferir pouco nas relações das pessoas, não é o Estado que determina
como um pai educa uma criança, não é o Estado que determina o que você faz com o seu dinheiro, não é o Estado que determina, enfim. Você diria que burocracia. a sua criação familiar lhe influenciou também nesse processo de formação como político? Eu não tenho dúvida. Porque, na verdade, o que eu expus nesses panfletos era o que eu acredito como pessoa. É a minha forma de vida. E é a forma de viver da maioria da população brasileira. A maior parte da população brasileira é conservadora, é de direita conservadora, porque acredita na busca pela verdade, no direito romano, que é um direito basicamente bíblico, né? O direito brasileiro ele tem origem no direito romano. E na ética judaico-cristã, que é a ética do trabalho. Então isso é quem o brasileiro é, porque o Brasil é um país preponderantemente cristão. Católico, evangélico e espírita nessa ordem de grandeza das 3 religiões. Então quando eu exponho esses valores, que é o que eu acredito, para a minha vida, o eleitor ele se identifica com isso. Ele fala, cara, é esse tipo de candidato que eu quero lá representando o que eu acredito. E eu penso que a política é muito representatividade. Então, se eu olho para você como candidato e você defende os princípios, os valores que eu acredito, eu quero você lá para defender o que eu acredito. Essa é a explicação para você ter tanto voto orgânico? Essa é a explicação. Além dela, eu devo dizer que eu tive 700 cabos eleitorais gratuitos na última eleição, que são os meus multiplicadores de votos. Eu falo sobre isso num curso que eu criei. Depois até tirei do ar, porque eu falei, estou dando munição para os meus adversários. Porque você tem um método e tem a consolidação, que essa é a sua eleição, inclusive também como você tem performado como deputado distrital, né? Que a gente vai aprofundar muito nesse tema, que você tem, tem tido bastante destaque nisso. Então... Graças a Deus. Então, eu acredito muito nesse efeito multiplicador, desses multiplicadores de voto. E eu concorri na segunda eleição pelo partido do presidente Bolsonaro e com o apoio da deputada Bia. E isso também fez uma diferença enorme. E essas 3 coisas se somaram. E aí teve o fator decisivo da minha campanha, que foi Deus colocar a mão assim e falar, esse aqui vai ganhar a eleição. Sim. E aí ele fez com que eu chegasse lá, tocou no coração de 25.554 eleitores do Distrito Federal e ele me queria deputado e me botou lá. Sim. E você tem desempenhado essa função com muita vocação, digamos assim. Obrigado. O que é mais difícil manter entre os princípios e dialogar com quem pensa oposto? A CLDF é esse espaço, né, democrático, onde tem muitos deputados de direita, de esquerda, talvez a maioria seja de centro, mas como você lida com essa convivência, digamos assim? Cara, eu nunca tive dificuldade de conversar com ninguém, de dialogar com ninguém. Às vezes as pessoas que não fazem parte ali dos bastidores, elas imaginam que há rixas entre deputados e tal, e pelo menos nessa legislatura nós não temos rixas, não temos inimizades, não tem ninguém ali que seja desafeto um do outro. O que nós temos são ideias, às vezes, completamente opostas entre si. E eu penso que cada vez que as ideias da direita conservadora são expostas, elas prevalecem sobre as ideias da esquerda, porque as ideias da esquerda são muito ruins. A esquerda, quando se mete na economia, estraga. Quando se mete na educação, estraga. Imagina que a esquerda elegeu o Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Não é à toa que o Brasil é um país de analfabeto funcional. A esquerda, quando se mete na família, estraga. Aliás, nem devia se meter, o Estado não devia se meter nisso. A esquerda privilegia essa cultura woke, que quer destruir tudo que a gente tem de valor, tudo que a gente tem de princípio, tudo que nós construímos ao longo de milênios de sabedoria sendo acumulado, os caras querem destruir agora e começar um mundo novo do zero, onde nem a biologia é respeitada. Daí você imagina o que isso vai construir. Então, quando as nossas ideias de direita são expostas, elas tendem a prevalecer. E sim, o que a gente faz lá é expor essas ideias. É claro que de vez em quando existem enfrentamentos na tribuna, mas esses enfrentamentos, na minha opinião, eles têm que ser feitos com fundamento nas ideias. Então eu não ataco outros deputados, eu não uso as minhas redes sociais para atacá-los também. Eu procuro expor o que eu acredito, porque o que eu acredito eu penso que tem uma adesão enorme da população e quanto mais a gente expuser essas ideias, mais a população vai estar do nosso lado e maior a chance que a gente tem de transformar o DF e o Brasil. Certo. Primeiro que a gente vai entrar já nesse ponto
de como essas ideias ecoam aqui, o DF ele tem se destacado com um crescente, digamos assim, da aprovação no que diz respeito a pautas de direita, pautas conservadoras. Ao que você atribui esse destaque do DF, que tem crescido bastante as pautas conservadoras? E a esquerda, inclusive, tem diminuído nesse sentido. A realidade. A vida real das pessoas é de direita. É simples desse jeito. O brasileiro acredita na família. Qual é o espectro político que defende a família? A direita. O brasileiro quer trabalhar e levar sustento para casa. Quem defende o trabalho, a livre iniciativa, a liberdade econômica, a liberdade de expressão também? A direita. Quem defende um Estado mais enxuto, com menos burocracia e menos tributação? A direita. Olha o que o Taxade está fazendo aí, cara. Meu irmão, daqui a pouco os caras vão taxar a luz solar, velho. Tipo assim, respirou, paga imposto. Então, a vida real é de direita. Eu sempre digo que eu compreendo quando um jovem ele sai da faculdade, ele sai esquerdista. Primeiro porque existe uma doutrinação enorme nas escolas e na universidade. Então a maioria das pessoas sai esquerdista sem nem saber que é. Só porque não teve contato com outras correntes de pensamento. E segundo, cara, porque ele ainda não começou a pagar boleto. Quando os boletos batem lá na porta e tem que pagar, e você entende que você tem que trabalhar, e para ter um Estado que diz que te oferece tudo, você trabalha metade do ano para pagar só o Estado e fica só metade do seu dinheiro para você, e os boletos chegando para você pagar, você fala, não, peraí, velho, sou de direita, eu quero liberdade, eu quero família, eu quero empreender, eu quero geração de emprego. Sabe, assim, a gente vive num país hoje que 20 milhões e 500 mil pessoas recebem Bolsa Família. Perdão, 20 milhões e 500 mil famílias. Sim. O que significa dizer pelo menos 61 milhões de brasileiros, porque se é por família... Sim. Vamos botar 3 pessoas por família. É mais do que isso, mas vamos botar só 3. Sim. Cara, então você tem uma massa de trabalhadores no Brasil, suando, ralando, acordando todo dia de manhã cedo, pegando o ônibus, trabalhando o dia inteiro, voltando para casa no ônibus, chegando tarde, estressado, cansado, para produzir riqueza. Aí o Estado vai lá e tira quase a metade do que esse cara ganhou. Tira no imposto de renda, no IPTU, no IPVA, no imposto sobre o consumo, de tudo que é jeito. Sim. Tirou do bolso dele e entrega para quem não trabalhou. Cara, tá errado isso. Tá errado. E essa pessoa que recebe esse dinheiro, não existe nenhum mecanismo do Estado para tirar ela da dependência. Sim. Pelo contrário, é uma competição para ver quem mantém mais tempo essas pessoas recebendo assistencialismo. Você seria 100% contra esses programas sociais, tipo Bolsa Família, Bolsa Gás? Eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que a pessoa tem que receber... Se ela está na miséria, ela... recebe ajuda durante um período, o Estado, ao dar a ajuda para ela, qualifica essa pessoa para que ela não dependa mais do Estado. Então, Raniel, é o seguinte, você está precisando? Tá bom, o Estado vai te ajudar. Você tem 6 meses aí para se qualificar, para se inserir no mercado de trabalho outra vez. Durante esses 6 meses você recebe o auxílio, depois você não recebe mais. Sim. Porque senão... a ideia é ser uma política estruturante, né? Não é assistencialista. Então seria essa diferença. Cara, senão a gente vive esse absurdo que a gente está vivendo, que a galera recebe o dinheiro do Bolsa Família e gasta no jogo do tigrinho, pô. Sim. Quer dizer, é um absurdo. A gente está falando sobre conservadorismo, sobre fé. Como você acha que fé e política devem andar juntos e nessa perspectiva do Estado laico? Qual é a sua opinião? O Estado laico é o Estado que respeita todas as religiões. E eu acho que o Estado tem que ser laico mesmo. O Estado não tem que se meter na religião das pessoas. Por outro lado, essa mistura de fé e política, talvez eu enxergue de uma maneira um pouco diferente da maioria das pessoas. Porque todos nós carregamos alguma fé na vida. Até a fé de que Deus não existe. Sim. Então todo mundo carrega algum tipo de fé dentro de si. E todos nós fazemos política todos os dias. A gente está conversando no bar, a gente está fazendo política. A gente está estudando, a gente está fazendo política de alguma maneira, tendo ideias novas. Então, as pessoas, elas não têm segmentações da vida dela, não. Aqui é fé, aqui é política, aqui sou eu praticando esporte, aqui sou eu educando os meus filhos. As pessoas são as pessoas. Sim. Não tem como eu separar, não. Ali é o Raniel político falando. Ali é o Raniel... Você é católico? Sou. Ali é o Raniel católico falando. Ali é o Raniel... Cara, é o Raniel que está falando. Sim, então, sim. Isso tudo está misturado porque as pessoas estão intrinsecamente... unidas como uma pessoa só, né? Não tem essa segmentação. Então, quando eu estou na política, eu sou evangélico, cristão evangélico. Quando eu estou na política, é o Tiago que está na política, o deputado é o Tiago.
Tudo que eu faço na minha vida, inclusive na minha vida como deputado, tem como pano de fundo o que eu acredito que é certo. E o que eu acredito que é certo decorre, dentre outras coisas, do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia. Sim. Então, o meu manual de vida é a Bíblia Sagrada. Então, já está misturado. Agora, se o que você está me perguntando é se eu acho que tem que haver uma separação entre a instituição igreja e a política, quando eu olho para trás na história da humanidade, na maioria das vezes em que a igreja como instituição se misturou com o Estado, não deu muito certo. Sim. E aí eu faço uma separação, porque quando Jesus veio... Posso falar um pouquinho de Jesus? Pode sim. Porque quando Jesus veio para cá, ele não veio para instituir uma religião. Ele veio para trazer o reino dos céus para a terra. Ele não falou de religião. A pregação de Jesus nunca foi sobre religião. E Jesus, ele chamou de igreja o conjunto de pessoas que acreditavam nele. Nós é que depois dele segmentamos. Tem a Igreja Católica Apostólica Romana, tem a Igreja Protestante. Dentro dos protestantes tem vários segmentos e por aí vai. Tem a Igreja Luterana, tem a Igreja Adventista. Jesus falou assim, quem acredita em mim, esse somatório de pessoas que acreditam no meu nome são a minha igreja. Isso não é uma instituição. Sim. Isso é um grupo de pessoas que carrega a fé cristã. Essas pessoas têm que estar na política, na minha opinião. Elas são a única esperança que a política um dia dê certo no Brasil e no mundo. Porque Jesus falou para esses que acreditam nele, vós sois a luz do mundo. Se você tira a luz de qualquer coisa, só fica escuridão, trevas e nada funciona. Certo. Você se qualificaria aí como de direita, extrema direita? Eu não sei bem o que é extrema direita, cara. Se extrema direita é acreditar na família e defender a família, eu sou. Se extrema direita é respeitar a biologia, eu sou. Se ser de extrema direita é olhar para você e ver que você é um ser humano do sexo masculino e não é uma bagagem, por exemplo, porque outro dia desse teve uma senhora que chegou no aeroporto e disse que era uma bagagem, você viu isso? Não vi. E ela queria ser enrolada naquele saco de naquele vermelhão de vedação. Para proteger bagagem. Sim. Cara, então, se isso é ser de extrema direita, beleza, eu sou. Se ser de extrema direita é defender a liberdade do trabalhador e defender que o dinheiro dele fique no bolso dele, eu sou. Se ser de extrema direita é defender menos tributo, menos burocracia, um Estado menor que interfira menos na vida das pessoas, eu sou. Agora, eu não vejo como isso pode ser extremista, entendeu? Sim. É porque hoje na discussão política brasileira funciona assim, todo pensamento que não é de esquerda, eles rotulam de extrema direita. Sim. Tudo que não concorda 100% com eles e tem que ser uma submissão absoluta. Você não pode se submeter apenas parcialmente, tem que ser absoluto. Se você não se submete absolutamente ao pensamento esquerdista e ao projeto de poder esquerdista, então você é de extrema direita. Então, cara, se eles querem debater dessa maneira... Mas você se qualificaria como de direita, ideologicamente? Eu sou um conservador, eu sou de direita conservadora, de direita conservador. E o que eu penso? O conservadorismo ele é um pacto entre gerações. Então, eu tenho a obrigação de receber dos meus pais um planeta e entregar para a próxima geração um planeta melhor. Sim. E foi esse pacto entre gerações que fez com que o Ocidente se transformasse na potência que se transformou. O mundo ocidental prosperou tão absurdamente que se a gente olhar para os dados de 1800, a expectativa de vida era em média 30 e poucos anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil, que é um país subdesenvolvido, beira 80 anos de idade. Sim. O que foi que transformou o Ocidente nisso tudo? Foi o pensamento, a busca pela verdade, o direito romano e a ética judaico-cristã. É o tripé da civilização ocidental. Eu defendo esse tripé. Então, eu quero conservar isso. Eu quero que a gente continue evoluindo, mas o conservador pensa a evolução não pode ser rápida a tal ponto que se alguma coisa der errado eu não consiga voltar para o estágio anterior. Então a gente tem que evoluir, lógico, todo mundo quer evoluir, sim, mas a gente evolui numa velocidade que a gente sempre pode voltar se der errado. E ao contrário disso, os auto-intitulados progressistas, que eu não vejo eles como progressistas, acho que eles são o contrário de progressistas, eles querem destruir tudo que foi construído até hoje e construir do zero uma nova sociedade. Então, eles querem destruir a família, eles querem destruir a masculinidade, eles querem destruir a feminilidade,
eles querem nos destruir, nos segmentando em pautas identitárias, então eles colocam todos uns contra os outros. Homens contra mulheres, branco contra preto, hétero contra homo, sexual, né? E por aí vai. Sim. Aí eles vão nos segmentando para nos dominar. Eu não vejo como isso pode ser chamado de progresso. Isso é regresso. Sim. A gente está voltando aos instintos mais primitivos da espécie humana. Outro dia eu estava olhando um rapaz passeando com um cachorro dele em Nova York, só que o cachorro dele era um outro ser humano. É de balançar a cabeça mesmo, assim, é inacreditável. Uhum. Então, de que forma isso pode ser progresso? E se você discorda disso, eu falei da mulher que achava que era uma bagagem, se você discordar dela, você que é um intolerante. Então, o que mais a gente tem que tolerar e aplaudir? Então, quando eu vou me definir, eu me defino, cara, como alguém que ainda tem racionalidade. E se ter racionalidade, porque quando eu olho para essa cultura woke, eles querem colocar o sentimento sobre todas as coisas. Então, explique para o nosso ouvinte o que seria uma cultura woke. Cultura woke é esse progressismo aí, cara. Eu evito chamar de progressismo, mas é essa cultura que coloca o sentimento acima de tudo. Então, se você se sente um hambúrguer, eu tenho que te tratar como um hambúrguer, mesmo vendo que você é um ser humano. Sim. Cara, eu não vou te tratar como um hambúrguer. Eu tenho um cérebro, eu tô vendo. Sim. Você é um ser humano. E eles querem colocar o sentimento das pessoas acima da racionalidade da própria ciência. Isso para mim, é muita loucura. Porque se eu me sentir um pássaro e eu pular do alto de um prédio, eu vou morrer lá embaixo. Porque a lei da gravidade, ela não está interessada em saber como eu me sinto. Sim. Se eu me sinto um pássaro, um avião, se eu acho que eu sou o Batman, entendeu? E, cara, hoje estão colocados esses dois extremos numa espécie de polarização. Então, cara, se olhar para alguém e dizer, meu amigo, não pula daí de cima não, tu pode se sentir um pássaro, não pula daí de cima não, que tu vai morrer lá embaixo. É ser extremista? Beleza, então eu sou. Mas eu me enxergo como alguém que ainda guarda alguma racionalidade, sabe? Eu acho que está faltando isso para grande parte da população hoje. A gente está sendo levado pelo sentimento, apenas pelo sentimento, e pelo politicamente correto. Então o debate ficou interditado. Porque quando você discorda, você é chamado de extremista. E ninguém quer ser chamado de extremista. Sim. Né? É algo muito pejorativo. Ninguém quer ser chamado de fundamentalista. Mas você é chamado disso quando você discorda e quando você fala o óbvio. O óbvio. Então, cara, o debate está interditado. A gente precisa voltar para a racionalidade e precisa ter coragem de enfrentar essa mordaça que o politicamente correto colocou nas pessoas. Então, eu me vejo um cara que pensa, eu estudo, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o conservadorismo é o caminho certo. Sim. E mais eu me posiciono com firmeza e mais eu sou chamado de extremista também. Mas tá tranquilo com isso, né? Tô tranquilo. Nós temos um quadro aqui que chama Por Trás da Imagem, tá certo? Geralmente a assessoria dos convidados mandam, mas dessa vez eu tomei a liberdade, fui lá no seu Instagram e peguei uma fotografia que eu vi lá e que eu achei interessante. E eu queria que você explicasse aí para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, que você descrevesse e que você explicasse o que significa essa foto aí para você. Cara, então, nessa foto aí, tô eu ali na esquerda, meu pai no meio e meus 2 filhos. Essa foto foi tirada num Dia dos Pais. E aquele versículo ali fala por si só. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Isso aí é o tal do conservadorismo. Tudo que eu tenho como pessoa de caráter eu recebi do meu pai e da minha mãe. Minha mãe já faleceu em abril de 2011. E ela não conheceu o Tiago deputado. Ela não conheceu o Tiago deputado. E isso aí, quando eu olho para a vida, eu penso que a vida é sobre isso. A minha vida é o que eu recebi dos meus pais de caráter, é o que eu e a minha esposa passamos para os meus filhos. E essa continuidade, a minha mãe não me viu deputado, mas ela formou o Tiago deputado. Ela formou meu caráter, formou minha índole, formou quem eu sou. E eu tento passar isso para os meus filhos. O que recebi do meu pai e da minha mãe, eu tento passar para os meus filhos. E essa foto significa muito do que eu acredito para a vida. A vida, no final das contas, é isso aqui, é a família. São os pais passando para os filhos os valores, numa cadeia, numa sucessão de gerações
que vai se fortalecendo e que vai guardando as tradições virtuosas. E eu acho que isso é o mais importante de tudo, é que a gente passe para as próximas gerações aquilo de virtuoso que a gente recebeu da geração anterior. O que é ruim, a gente pode deixar de lado, mas o que a gente recebeu de bom, a gente passa para frente. E eu quero deixar registrado aqui, não sei se um dia meu pai vai assistir isso, mas se um dia ele assistir, paizão, te amo. E para os meus filhos também, o Guilherme e o Felipe, amo vocês. Vocês são os maiores tesouros que eu tenho na vida. É o nome do seu pai? André. O que é que o Tiago Manzoni mais tem do André? Estabilidade emocional. Estabilidade emocional. É difícil hoje em dia. É uma grande qualidade. Meu pai sempre foi um cara estável, até quando eu era mais novo eu brincava com ele que ele não tinha emoções. Porque o mundo podia estar caindo, ele estava estável. No momento de maior alegria também, da maior conquista, ele também estava estável. Sempre sereno, com os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Um sonhador que alcançou tudo que sonhou na vida, mas está sempre com os pés no chão. E me ensinou isso, a estabilidade emocional dele sempre abriu portas para a vida dele, além do bom caráter. Meu pai é um bom caráter, sim, é um homem de bom caráter. Agora, se você me perguntar o que seu pai e sua mãe te ensinaram de mais importante, acreditar no Deus da Bíblia. Sim. Isso eu vou carregar comigo para sempre, vou passar para os meus filhos, e foi a coisa mais importante. Isso eles não ensinaram para mim falando, foi pelo exemplo, eu vi lá em casa. Sim, perfeito. Bora seguir? Vamos falar um pouquinho sobre... Tem mais foto aí, não? Não, tem nada. Só essa quase derrubou você, não foi? Cara, velho, eu não posto foto da minha família no Instagram, é raríssimo. Sim. Eu sou muito criticado por isso, inclusive. Mas eu tento preservá-los dessa exposição pública o quanto eu posso. Essa foto aí foi uma forma que eu tive de honrar meu pai, cara. Meu pai, sim, Meu pai é um grande exemplo para mim, para os meus irmãos. Ele merece essa honra. Ele merece essa homenagem. E eu nunca imaginei que essa exposição ia virar assunto de um podcast. Tá vendo como é que é melhor não postar? Mas diz aí. Bora seguir. Como comandar? Você é hoje presidente da CCJ, muito provavelmente a comissão mais importante da CLDF. Como é comandar a CCJ? É uma grande responsabilidade que eu carrego como uma honra. Eu sou um parlamentar de primeiro mandato e assumi a CCJ logo no início do mandato. Então, no primeiro biênio eu já fui eleito presidente da CCJ, fui reeleito para o segundo biênio e eu agradeço aos demais deputados que me elegeram para conduzir a CCJ. Todos os projetos passam pela CCJ, exceto aqueles relacionados à economia, a orçamento e finanças, né? Que aí é o deputado Eduardo Pedrosa, que preside a COF e preside muito bem. Sim. E para mim é uma grande honra poder presidir a CCJ. A gente está fazendo um esforço enorme para melhorar o desempenho da Câmara Legislativa. Temos trabalhado junto ao Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal para discutir questões relativas à constitucionalidade das leis, porque a população às vezes não sabe, mas é muito restrito, é muito restrita a margem de iniciativa legal que nós temos como deputados. Sim, sim. A maioria dos temas do Distrito Federal, eles são de iniciativa do governo do Distrito Federal. E muitas vezes a população não sabe disso e aí acha que o deputado propõe, só propõe projeto inconstitucional. Não é isso, é que a nossa margem ela é muito estreita. E, às vezes, o parlamentar ele propõe o projeto para que aquilo vire uma pauta do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal tenha que se manifestar. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto ao GDF e também discutindo alguns temas, algumas competências nossas, como, por exemplo, a legislação sobre tributos. A gente discute com o TJ e com o Supremo, porque a gente acredita que essa é uma matéria que a gente tem o poder de legislar, a competência de legislar. Estamos trabalhando e tem sido uma grande honra. Eu tive a satisfação de propor o projeto que reduziu a alíquota do ITBI de 3% para 2% aqui no DF. Essa, para mim, foi uma grande vitória, porque uma das minhas pautas é a redução de tributo. Eu não consigo conceber uma vida saudável para o cidadão pagando tanto imposto quanto ele paga, quanto nós pagamos, né? Porque eu sou cidadão também.
E conseguir reduzir a alíquota do ITBI foi uma grande vitória, porque reduzir tributo é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Abrir mão de arrecadação é difícil. E eu acho que o Estado deveria abrir, porque cada real de arrecadação que o Estado abre mão, esse negócio de abrir mão é até engraçado, porque parece que o dinheiro é do Estado. Sim. O dinheiro é de quem trabalhou, né? Mas o termo técnico é esse aí, abrir mão, né, de arrecadação. Renúncia fiscal. Cada real a menos no bolso do Estado é um real a mais no bolso do cidadão. E esse dinheiro vai rodar na economia. Vai rodar na economia. E mesmo que o cidadão não faça esse dinheiro rodar e mantenha no bolso dele, é onde esse dinheiro deveria estar. Porque, afinal de contas, quem trabalhou para fazer o dinheiro foi o cidadão ou foi o Estado? Então, cada real que a gente consegue tirar da mão do político e deixar na mão do cidadão é uma vitória. E nesse caso do ITBI, nós tivemos uma grande vitória. Certo. Esse é o projeto que você mais se orgulha de ter apresentado, de ter aprovado? Qual seria... Em termos de tributo, sim. Mas a gente tem em termos gerais, outros... em termos qual seria o projeto que você mais destacaria ao longo desses quase... Estamos fazendo o terceiro ano, né? Eu sou o autor da PEC que garante a defesa da vida desde a concepção. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu sou um defensor da vida. E essa é uma pauta com a qual eu me comprometi na campanha. Eu tenho muita satisfação de ter apresentado o projeto de lei que torna a língua portuguesa e a matemática disciplinas elementares, inclusive com remuneração para os monitores e com premiação para as escolas que mais tiverem sucesso nessas duas disciplinas, porque a aprendizagem de todas as outras disciplinas depende do português e da matemática. E os nossos alunos, infelizmente, sabem muito pouco de português e matemática. Sim. Então, cada vez menos, parece. E a gente precisa mudar isso, porque senão daqui a pouco o Brasil não consegue produzir mais nada. O gap de produtividade, na verdade, o déficit de produtividade que o Brasil tem é o déficit da nossa educação. Paulo Freire. Sim. Então, a gente precisa mudar isso. Então, língua portuguesa e matemática como disciplinas elementares. Eu tive a satisfação de apresentar projeto de lei que permite a iniciativa privada financiar a infraestrutura pública, porque tem muita coisa que o Estado nunca vai conseguir fazer, mas a iniciativa privada pode querer fazer. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem o Parque do Ibirapuera hoje, todo cuidado pela iniciativa privada. Por que a gente não pode fazer isso aqui no nosso parque da cidade? Sim. Por que a gente não pode oferecer para uma multinacional gigante, por exemplo, 40, 50 anos de nome nas estações de metrô e falar para ela, você vai explorar 50 anos aí, tanto a atividade econômica da estação quanto o nome. Mas você vai construir o ramal norte do metrô. Sim. Né? É uma demanda muito importante aqui para o Distrito Federal. E o Estado não consegue suprir essa demanda. Então, se a iniciativa privada quiser, por que não? E eu propus também, foi aprovado esse projeto de lei. A gente está discutindo agora a constitucionalidade dele em juízo e estamos ganhando de 3-1 no Supremo Tribunal Federal. Essa pode ser uma grande vitória para a população do Distrito Federal. Outros projetos de lei a que eu posso me referir, que eu já falei da educação, falei esse do ITBI, falei esse que fomenta a PPP, né, que é a parceria público-privada. Cara, e a gente tem outros... A maioria dos nossos projetos são voltados para a educação, porque eu acredito que as escolas podem auxiliar o Brasil e o Distrito Federal, obviamente, nesse caso, a sair da pobreza. Quando a gente pega a Coreia do Sul e compara com o Brasil na década de 80, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos dois países, era muito parecido. E o índice de produtividade e industrialização dos dois países era muito parecido também. Aí a Coreia do Sul passou a priorizar a educação. Mas a educação para ensinar os alunos o que importa. Português, matemática, história, geografia. E não para doutrinar aluno para formar militante político-ideológico, como às vezes acontece, muitas vezes acontece no Brasil. Resultado, a Coreia do Sul virou uma potência. E o Brasil continua na mesma faixa que ele tinha na década de 70, na década de 80. Quer dizer, 50 anos se passaram e o Brasil está estagnado. Qual é a solução para isso? Nós precisamos ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes para que eles se tornem adultos produtivos. Então, grande parte dos nossos projetos de lei são voltados para as escolas, para a educação. Tem um apelo também, essa é mais polêmica. Eu passei um dia na frente de um evento que estava acontecendo, proposta de emenda à lei orgânica, que é a nossa Constituição Estadual, né? Estava tendo um evento de uma Secretaria de Estado e a entrada, como se fosse aquele negócio ali, tipo, tinha um recado assim na entrada do evento. E o recado estava naquele dialeto neutro,
que não tem as palavras nem no masculino e nem no feminino. Sim. E eu até sou capaz de entender que alguém muito bobalhão queira usar esse dialeto na vida. Sim. E matar a língua portuguesa, que é um dos idiomas mais bonitos do mundo. Se você quiser falar nesse dialeto aí, fica à vontade. Mas a comunicação do Estado, não. A comunicação do Estado tem que ser feita na norma culta da língua portuguesa. E aí eu propus uma proposta de emenda à lei orgânica para obrigar, nem precisaria disso. Sim. Mas, porque o Estado, ele só pode fazer o que ele está autorizado a fazer. Ele é diferente do cidadão comum. Uhum. O cidadão comum ele pode fazer tudo. Tudo o quê? Tudo que não é proibido por lei. E o Estado? O Estado não pode fazer nada, a não ser que seja autorizado por lei. Mas o mundo que a gente vive hoje, ele está tão diferente do que era para ser, que eu falei, eu vou propor para deixar claro que está proibido usar dialeto que não seja a língua portuguesa em comunicação oficial, né? Então, esses são os projetos... falei do aborto também, né? Da defesa da vida desde a concepção. Esses são os eixos principais do nosso mandato e a gente tem feito esse trabalho ao longo do tempo. Show. Agora a gente vai com verdade ou mentira. Eu vou falar uma frase para você e você vai me dizer aqui se é verdade ou mentira. Se pode ser uma resposta um pouco mais rápida a cada uma dessas, tá bom? Beleza. Você começou sua trajetória política pelo Partido Novo? Verdade. Verdade. Mas fui filiado ao PSC antes. Foi ao PSC? Me filiei ao PSC, depois eu conheci o Novo, saí do PSC, fui para o Novo e concorri pelo Novo em 2018. Certo, então você teve 11 mil e tantos votos. 11.610, já voltou a... Aí eu saí do Novo por causa do Amoedo. Quando o Amoedo começou a perseguir o Bolsonaro, eu saí do Novo. Foi? Graças a Deus que eu saí do Novo, senão eu não tinha sido eleito de novo. Sim, e aí você foi para o PL, os maiores partidos do país. Já votou a favor de um projeto que ia contra os seus princípios? Mentira. Você é contra a obrigatoriedade da vacinação em crianças? Sou contra a obrigatoriedade da vacinação de Covid-19. Tá. Essa vacina, para mim, não passa de um experimento, não é vacina. Não teve tempo suficiente para ser testada. Eu sou contra a obrigatoriedade, ainda mais porque o risco que se corre ao vacinar as crianças é maior do que o risco que se corre se a criança contrair o vírus. Então, qual é a lógica de você obrigar a vacinar a criança quando elas não têm nenhum risco? É 0,000 alguma coisa, 1 lá no final, o risco de morte que tem uma criança se contrair o Covid. Para que a gente vai colocar as nossas crianças em risco? Certo, e os adultos? Esse foi meu primeiro projeto de lei. Na CLDF? Na CLDF. Fui eleito, primeiro projeto de lei, não obrigatoriedade da vacina de Covid-19. Sou contra a obrigatoriedade nos adultos também. Sim, certo. Absolutamente contra. Essa vacina é só um experimento. Você tomou? Não. Certo. Você acha que o governo... aliás, vamos lá. E não tomaria outra vez. Se acontecesse tudo de novo, eu não tomaria. Minha decisão seria absolutamente Mas tomara que não tenha outra pandemia. Tomara que não tenha outra. Nós estamos preparados. Você acha que a CLDF gasta demais com coisas que não chegam na ponta? Verdade ou mentira? Eu concordo. Acho que o nosso orçamento deveria ser menor. Você acha que o governo Lula ameaça os valores cristãos? Sim. A militância ideológica... Acho não, tenho certeza absoluta. Ele trabalha contra o cristianismo. Perceba, hoje não existe... Antigamente, acreditava-se que o socialismo, que a oposição ao socialismo era o capitalismo. Hoje já se sabe que o socialismo, comunismo, progressismo, o nome que se queira dar para isso, a oposição a isso é o cristianismo. Então, o Lula, ele é anticristão. O PT, PSOL, os partidos de esquerda, eles são anticristãos. A gente vai aprofundar essa pauta. Beleza. A militância ideológica disfarçada nas escolas do DF? Existe. Sim. Você acredita que a polícia brasileira... Agora, olha só. Existe militância. Existe militância. Mas tem muito professor conservador que está lá só para ensinar a disciplina mesmo, conteúdo programático. Sim. O que eu percebo? Os professores, durante muito tempo, eles foram engolidos pelas pautas do Simpro. E eles hoje não se veem representados pelo Simpro e eles não se veem representados por esses professores que fazem militância político-ideológica. Então, os sindicatos, de forma geral, eles enfraqueceram-se muito ao longo dos últimos anos, né? Perderam completamente a representatividade porque o que eles querem fazer não é defender categoria nenhuma, o que eles querem fazer é política. Os sindicatos são instrumentos de política partidária no Brasil. Foram sequestrados, né? Foram sequestrados. E os trabalhadores já perceberam isso. Você acredita que a política brasileira precisa de mais fé e menos marketing?
Eu acho que a política brasileira precisa de mais seriedade e menos marketing. E menos mentira também. Tem muita mentira na política em geral. Sim. Já foi pressionado por líderes de seu partido a mudar de voto? Não. Não? Nunca. Você acredita que o politicamente correto está censurando demais o debate público? Lógico. Que debate? Se quando eu vou debater eu sou chamado de extremista. E o que eu percebo lá na Câmara? Só tem 6 deputados de esquerda. O resto é tudo de centro-direita, ou se diz, pelo menos, de centro-direita. Ninguém tem coragem de debater, pô. Quase ninguém tem. Não sei se é coragem ou paciência ou saco. Sim. Por que eles não querem debater? Porque qualquer debate que se faça, você é rotulado de extremista, nazista, fascista, ista. Então ninguém quer discutir mais. Eu discuto. Eu tô lá para defender o que eu acredito. Então, mas que o politicamente correto amordaça as pessoas, amordaça. Certo, vamos mais um bloco aqui de perguntas. Você tem posições muito firmes em relação a diversos temas. E você tem tido muito destaque, muito provavelmente dessa nova geração da direita aqui do DF, um dos nomes mais fortes, se não o mais forte. Ao que você atribui esse seu destaque, principalmente nessa legislatura, sua primeira legislatura como deputado distrital? Você acha que tem muito a ver com os seus posicionamentos e com sua firmeza em se posicionar a respeito disso? Acho não, tenho certeza. Tudo que o cidadão quer é que apareça político lá para defender o que é certo. E eu tenho coragem de defender o que é certo e vou defender até o final do mandato. Eu imagino que você gasta muita energia, eu digo energia como ser humano mesmo, nesses debates e principalmente em algumas pautas que são espinhosas, que geram debate, geram uma certa mobilização. E como é que você lida com isso? Não sei se você chega no nível de exaustão, porque são muitas pautas que você está defendendo o tempo todo, né? Então, é cansativo, mas essa é a parte boa. Eu fui eleito para isso. Quem votou em mim, votou porque eu acredito no que eu acredito. Então eu tenho o dever moral de me posicionar com firmeza. Eu sou educado. Então eu me posiciono com educação e firmeza em todas as pautas que são caras para o meu eleitor. Então todas as pautas conservadoras eu sempre vou me manifestar, não importa qual seja ela, e não importa o quanto de energia eu tenha que gastar para isso, porque se a gente não tiver quem esteja disposto a gastar energia pelo que é certo, nós estamos lascados. Sim. Então a população do DF pode continuar contando comigo, que eu estarei lá sempre. Certo. Eu falei no Instagram que o deputado Tiago Manzoni está aqui. Coloquei lá uma caixa de perguntas, lotaram a minha caixinha de perguntas com perguntas para o deputado e agora o deputado vai ter... Já está aqui, né, deputado? Vamos responder. Bora lá, Leandro. Pergunta do ouvinte. Deputado, o senhor é pai. Que tipo de educação você quer para os seus filhos no DF? Que tipo de educação eu quero para os meus filhos no DF? O tipo de educação que os pais quiserem dar. Isso não é papel do Estado. Não sou eu, como político, que vou interferir na forma que você educa seus filhos. Educação é papel de pai e mãe. Certo. Próxima. Como o senhor enxerga o papel do político cristão no Estado laico? Eu falei disso um pouco no Sim. início. Lá eu sou deputado, mas eu carrego o cristianismo como a base de tudo que eu acredito. Então, todas as minhas pautas têm como base os princípios e valores da ética judaico-cristã. E eu enxergo que dentro desse contexto de que cada um está lá para defender o que acredita, o cristianismo tem que estar inserido na política. Sempre. Os cristãos devem estar na política. Retirar os cristãos da política é entregar para que dê errado. Certo. Próxima. O que o senhor pensa sobre as críticas de que é radical demais em temas morais? Eu fico feliz demais, porque se estão dizendo que eu sou radical, é porque eu estou defendendo o que é certo e eu estou defendendo com veemência. Esse é um compromisso que eu tenho comigo, com o meu eleitor e com o meu Deus. Eu sempre defenderei essas pautas de maneira firme. Certo. Sigamos. Você já se arrependeu de alguma votação na Câmara Legislativa? Cara, não que eu me lembre. A gente vota alguns projetos muitos projetos que eles são muito, muito complexos, né? Então, Sim. Às vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, e a gente faz isso. Lá no meu gabinete, a nossa equipe estuda muito. Eu estudo também, eu sempre fui um cara estudioso. Mas, às vezes, quando a gente vota, a gente não tem a dimensão exata de como aquilo vai repercutir na sociedade Sim. ao longo do tempo. Sim. Então, assim, pode ser que eu tenha votado alguma coisa que um dia eu vou falar, pô, aqui eu errei. Mas até agora, não. Sim. Até agora, não. Essa só começando a sua carreira ainda, né, deputado? Assim, vamos ver, né? Vamos ver. E o dia também que eu me arrepender, eu não tenho compromisso com erro, não. Eu falei, errei, desculpa, errei.
Próximo, Leandro. Se eu tivesse que conversar com um político de esquerda nacional, quem seria e por quê? Eu converso com qualquer pessoa, não vejo problema em conversar com ninguém. Sim. Na Câmara Legislativa, o deputado da esquerda com quem eu tenho melhor facilidade de diálogo é o deputado Chico Vigilante. Sim, deputado do PT. O deputado da esquerda com quem eu tenho maior Sim. trânsito é ele. E existem pautas convergentes. Às vezes o eleitor acha que não dá para convergir em nenhuma pauta, mas dá. Por exemplo, a gente diminuiu o ICMS sobre o querosene de aviação aqui no DF. Sim. E a gente estava perdendo muitos voos aqui. E muitos empregos estavam sendo perdidos no Distrito Federal porque os aviões não paravam mais aqui. E aí fui eu, junto com o deputado Chico, que no Colégio de Líderes convencemos os demais deputados a votar o projeto que reduziu o ICMS do querosene de aviação. Então existem pautas convergentes. E eu acho que a gente tem que conversar sempre com todo mundo. O meu adversário político, o político de esquerda, ele não é meu inimigo. Eu não vejo ninguém como meu inimigo. Perfeito. Agora a gente vai entrar no cenário da política nacional. Acabaram as perguntas aqui? Acabou, né? Que pena, eu gostei. Pronto, a gente vai entrar no cenário da política. Você está falando aí sobre, e nós já conversamos um pouquinho sobre, existiu nas últimas eleições, principalmente na que foi Lula-Bolsonaro, como podemos falar, você até falou o termo... Polarização gigantesca, que inclusive eu achei danosa para a população, para algumas famílias que sempre teve muitas famílias, irmão que ficou sem falar com o irmão, e eu sinto o clima de 2026 um pouco mais ameno nesse sentido. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse cenário. Da polarização? Sim. Você acha que vai ser menor em 2026? Eu não sei, cara, mas assim, quando eu olho para trás, a polarização de 2022 é porque aquela eleição foi uma esculhambação, o cara foi retirado da cadeia. Ele tinha sido condenado em 3 instâncias diferentes de julgamento por 10 juízes diferentes. 9 ou 10, não me lembro o número de desembargadores que compunham a turma do TRF. Por corrupção, lavagem de dinheiro, triplex, sítio em Atibaia, Petrolão. Esse cara foi tirado da cadeia e ele foi tornado elegível em embargos de declaração, depois que o Supremo já tinha dito que estava tudo ok com o processo. Eu tinha dito algumas vezes no curso do tempo, porque a defesa do Lula já tinha recorrido ao Supremo algumas vezes. E aí tiram esse cara da cadeia para alçá-lo novamente à presidência da República. Cara, o brasileiro que pensa, o brasileiro que tem o mínimo compromisso com a moral, olha isso e fala, pô, não pode. E ainda mais uma eleição em que o Bolsonaro não podia chamar ele de descondenado. E ele era descondenado. Ele tinha sido condenado e foi descondenado, porque ele não foi absolvido. Ele foi descondenado. Sim. Então o termo seria descondenado mesmo. O Bolsonaro não podia dizer que ele era amigo de ditador. E agora tá ele aí. Agora ele tá defendendo o Irã. Ele sempre se posiciona do lado errado. Maduro roubou a eleição na mão grande na Venezuela, tá matando os venezuelanos de fome. Quem não morre de fome e vai se manifestar contra ele, morre de tiro. Com um tanque passando em cima. A gente tem as imagens aí na rede social, é só procurar que acha. E ele é amigo do Maduro, mas na época da eleição não podia dizer. Não podia dizer que ele era amigo do Ortega. Não podia dizer nada, cara. Não Certo. podia dizer nada. Você acha Então, que o presidente Bolsonaro foi prejudicado na última eleição? eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele foi prejudicado por várias decisões judiciais no curso do processo eleitoral que foram extremamente ruins para ele. Ele não pôde usar a imagem do dia 7 de setembro. Ele não pôde usar a imagem dele no enterro da rainha da Inglaterra. Ele não pôde usar discurso dele feito no 7 de setembro. Ele não podia dizer o que ele pensava e contra ele valia tudo. Ele era taxado de genocida, fascista, nazista, tudo quanto é nome, cara. E tava ok, ainda teve aquele escândalo das rádios lá do Nordeste que as inserções dele não foram feitas. Sim. E, cara, então o processo todo, na minha opinião, ele foi muito prejudicado no processo. E além disso, aquela era uma eleição que trazia de volta o cara que era, na opinião do brasileiro comum, o líder do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que a Lava Jato desvendou, que era o Petrolão. Cara, como que uma eleição dessa não vai ser polarizada? Então, foi uma eleição bastante
difícil do ponto de vista de manter as amizades, né? Porque quem não está de um lado está do outro, e foi uma eleição muito disputada, muito parelha, do ponto de vista numérico, né? Sim. 51-49, de novo, o Aécio tinha perdido de 51-49. O 51-49, ele infelizmente aparece com muita frequência. Então, assim, foi uma eleição difícil. O senhor confia na segurança das urnas e do processo de apuração da Justiça Eleitoral brasileira? Não muda nada eu confiar ou eu não confiar. Eu gostaria que o processo fosse auditável. Sim. Eu gostaria que todo esse procedimento pudesse ser passível de auditoria. O PSDB, se eu não me engano, aqui eu posso cometer algum equívoco por lapso de memória. O PSDB, em 2014... Na eleição do Aécio foi o PSDB, isso. Quando perdeu, ele tentou auditar. Ele não conseguiu. Então, eu gostaria que o processo fosse mais transparente. Eu acredito que a impressão do voto e o depósito daquele voto em urna física, de papel, acho que seja importante. Mas confiar, desconfiar, isso é só fé. Se você não pode auditar, é só fé. Quem acredita, tem fé. Quem não acredita, também tem fé. Um tem fé que está tudo certo, o outro tem fé que está tudo errado. E, cara, essas coisas não podem ser com base na fé, né? Tem que ser com base na conferência. Tem até fé no meio, mas é conferência. Não é? Não é? Eu estou errado. Não, é isso. Estamos no cenário nacional, 2026 é logo ali, né? Quando o senhor retornar do recesso, a gente já vai estar quase no clima de 2026. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o cenário nacional. Até esse momento, que a gente está gravando o programa, o presidente Bolsonaro não pode concorrer, tá certo? Tem outros nomes aí despontando para a direita. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Caiado, talvez Eduardo, Flávio. Eu queria saber qual é o seu posicionamento, como você vê esse cenário 2025. Não adianta você dizer que o seu posicionamento muda, porque o seu posicionamento muda, porque eu sou uma liderança muito importante aqui no DF. Qual é o meu posicionamento em relação à eleição presidencial? Sim, o que você acha que vai acontecer? Rapaz, o que eu acho que é certo acontecer, o que eu acredito que é certo, é o Bolsonaro estar elegível. Sim. Quais são as razões da inelegibilidade do Bolsonaro? O Bolsonaro está inelegível porque fez um comício e porque fez uma reunião com embaixadores durante o mandato presidencial. É razão para alguém ficar inelegível? Não é. Então, o que, na minha opinião, é o correto de acontecer do ponto de vista jurídico? É o Bolsonaro estar elegível e eu espero que ele esteja para que eu possa votar nele. Certo. Esse é o cenário que eu vejo que é o correto. Certo. Esse é o cenário 1. Vamos para o cenário 2. Considerando que o Bolsonaro não esteja elegível, quem você acha que seria o nome mais forte da direita? Aí é o seguinte, Raniel, se eu penso no cenário 2, aí eu sou obrigado a desacreditar do nosso sistema judicial. E eu prefiro não desacreditar. Certo. Eu prefiro não desacreditar. Eu não posso acreditar que o Bolsonaro vai estar inelegível porque fez um comício e porque se reuniu com embaixadores no cargo de presidente da República. Ah, mas ele falou não sei o que lá com os embaixadores. Não importa. Não importa. Não tem lugar nenhum escrito o que o presidente da República pode falar com embaixadores ou o que ele não pode. Razão muito maior para a inelegibilidade, se nós fôssemos tomar em conta esse tipo de critério, que é da cabeça do julgador, seria o posicionamento do Lula em relação ao grupo terrorista Hamas. O Lula, quando houve o massacre do Hamas em Israel, ele não condenou e foi incapaz de chamar aquele grupo de grupo terrorista. Mas ele condenou quando Israel se defendeu. Isso, na minha opinião, é muito mais grave do que uma reunião com embaixadores. Então, eu não posso desacreditar do sistema judicial. Certo. Se, lá na frente... Sim, vamos falar do se. Eu insisto no se. Se, lá na frente, isso for mantido, eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro vai indicar o nome em quem ele confia para ser o candidato à presidência, e o meu candidato à presidência vai ser o nome que o presidente Bolsonaro indicar, se as coisas continuarem desse jeito. Certo. Vamos agora falar do cenário do DF. Atualmente, podemos dizer que o senhor é um deputado de situação? Sou um deputado da base do governo. Certo. Como é que o senhor avalia o governo Ibanez Rocha?
Aí, 1.0 e 2.0. Aí eu vou dizer de novo que a forma como eu avalio é pouco relevante. Não, agora, o senhor é deputado distrital. Agora, como que a população avalia? Sim. Eu acho que, de maneira geral, a população avalia bem o governador Ibanez. Isso a gente sente andando nas ruas e as pesquisas mostram isso. O governo tem algumas dificuldades. Como, por exemplo? A saúde é uma grande dificuldade que o governador Ibanez enfrenta e que nós, como parlamentares, também enfrentamos. Como é que... Cara, às vezes as pessoas têm a impressão de que o político ele não tem sentimentos. E as pessoas... Diga pro pessoal de casa, o político tem sentimento. Cara, quando a gente vai no hospital, que a gente vê a situação que as pessoas estão enfrentando, isso dói na gente. Sim. Dói. Quando a gente chega no hospital de Planaltina e tem um pediatra só para atender toda aquela região e o pediatra tá com uma criancinha com pneumonia, não estou contando história que eu estou inventando, não. Isso aconteceu. Tá com uma criancinha com pneumonia e fala assim, deputado, eu não tenho o equipamento para fazer o exame, para saber como eu devo tratar essa criança. Sim. Isso dói na gente. Você vê a mãe chorando, você vê o pediatra sem saber como proceder, porque não pode tirar a criança da UTI, porque transferir de hospital é perigoso, a criança está muito vulnerável, é um bebezinho, isso dói. Quando a gente chega no hospital de Ceilândia e não tem um desfibrilador, isso dói na gente. Quando a gente chega no hospital de Taguatinga e a gente vai na maternidade e tem 6 camas, 3 de cada lado, cada parturiente ou cada donzela que deu à luz, sim, com o seu companheiro, esposo, marido, sem ter nenhuma cortina para separar uma cama da outra, isso dói na gente. A precariedade do nosso sistema de saúde, quando morre alguém por falta de atendimento, quando alguém que precisa de uma hemodiálise não consegue fazer hemodiálise, isso dói na gente. E a população precisa saber disso. Então, o questionamento que eu mais respondo no meu direct de Instagram é: e a saúde do DF? sim. E a gente precisa dizer que a saúde realmente precisa de melhoria, mas que ela não está esquecida, que ela não está abandonada e cada um na sua função está fazendo o que pode. Então, quase que quinzenalmente eu despacho com o secretário Juraci, Sim. levando demandas da população para ele. Eu sei o esforço que ele está fazendo. Eu sei o esforço do governo do Distrito Federal. Tá bom? Não, se a gente disser que tá bom é mentira, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Dói na população, dói na gente também. De maneira geral, no restante, eu acho que a população se sente atendida pelo governo. Sim. Minimamente atendida. Então, a avaliação do governador é boa. E eu acho que isso é o que basta para um governo. A população Sim. É que tem que dizer, vai bem, vai mal, vai acertar, vai errar. Agora, o que eu acho mais importante em qualquer governo? O governo tem que ter capacidade de decidir. Gestão estadual e federal é capacidade de decidir. Você vai errar, você vai acertar. Quando você errar, você corrige. Quando você acertar, o barco está navegando bem. Mas você tem que decidir, porque se você não decidir, para tudo. E não é isso que a gente quer para o Distrito Federal. A gente veio de 2 governos que não decidiam. E quando decidiam decisões ruins. Muito mal e não corrigiam. Agnello e Hollenberg. Talvez o governador Ibanez tenha dado a sorte de que o parâmetro de comparação dele é Agnello e Hollenberg. Então, a avaliação dele é positiva. Não só por isso. O senhor vai estar com a vice-governadora Celina, muito provavelmente candidata a governadora em 2026, no mesmo palanque? Sim, certo. Estarei. A menos que aconteça uma hecatombe, que eu acho improvável. Sim. A nossa primeira-dama, a dona Michele, já declarou apoio público a ela. Certo. O PL vai na mesma direção, obviamente, porque nós respeitamos a liderança do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele, então estarei com a Celina. Certo. Então, muito provavelmente o nome na chapa da Celina vai ser, você acabou de falar, primeira-dama Michele como uma das vagas ao Senado. Obviamente o senhor vai estar apoiando ela também, caso seja o cenário. Obviamente. E eu acho que o PL, aí essas discussões de nível nacional e de âmbito distrital,
respeito muito o posicionamento do nosso presidente Valdemar, nosso presidente Bolsonaro, nossa presidente Michele, e aqui no DF a presidente Bia. Essas discussões todas de cargos majoritários, de composição, passa por eles. E em relação a essa composição, eu sei que o PL ainda não se decidiu em relação a de que forma vai proceder no que tange as 2 vagas do Senado, no que tange a eventual vice-governadoria do Distrito Federal. Então, essas conversas eles estão fazendo e a direção que eles nos derem nós vamos seguir. Eu acho que o PL tem voto e como o maior partido do Brasil, sob a liderança do presidente Bolsonaro, do presidente Valdemar, da dona Michele, eu acho que o eleitorado daqui gostaria de ter mais candidatos do PL a cargos majoritários. Vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Como é que vai estar deputado Tiago Manzoni em 2026? Qual o senhor é candidato à reeleição? O senhor vai alçar um voo mais alto? Porque o nome do senhor, como já falei aqui várias vezes, encare como um elogio, é um dos nomes de destaque aqui na direita do DF. Então, obviamente, o senhor teria voto para pensar na possibilidade de um outro voo. Passa pela cabeça do senhor. Você está se referindo aí para a Câmara Federal. Para a Câmara Federal, isso. Então, darei esse passo. Você acha que é viável? Eu acho que é viável. Tem muita gente me dizendo que acha que é viável e quando a gente conversa com o partido tem passado para mim que espera de mim que eu dê esse passo, porque nós precisamos de mais representantes na Câmara Federal. A deputada Bia e o deputado Fraga fazem um grande trabalho na Câmara Federal, mas o partido sabe que pode mais e que precisa de mais. Então, o senhor nós falávamos do seu processo de eleição, o senhor falou que desenvolveu um método. Até, por o senhor estar aqui, podemos dizer que é um método bem sucedido. O senhor tem um método, muito provavelmente tem voto, então nós podemos dizer hoje que o senhor é pré-candidato a deputado federal? Podemos dizer hoje que eu sou pré-candidato a deputado federal. Pelo Partido Liberal? Pelo Partido Liberal. Podemos dizer isso sem medo de errar. A gente sabe que na política, às vezes, as coisas mudam. Mas eu prefiro trabalhar... eu prefiro sempre fazer o trabalho de forma organizada e metódica. Sim. Então, é muito importante que eu defina isso com uma antecedência. O partido trouxe para mim essa demanda, não era algo que eu queria. Eu preferiria ser candidato à reeleição, até porque seria uma eleição fácil. E eu já tenho uma experiência de 4 anos, porque a gente aprende bastante, né, em 4 anos. Mas como eu falei, eu respeito muito e eu honro as lideranças do partido e eu estou para o que for melhor para o grupo. Certo. E sou pré-candidato a federal. Certo. No coração do Tiago, em algum lugar, tem um desejo de disputar em algum momento, porque você está começando a sua carreira política, um cargo para o Executivo? Cara, eu não planejo muito essas coisas, porque eu acho que as coisas acontecem. Sim. Né? Baseado em fatos reais. Então, eu me tornei político por uma razão. Eu acho que a gente precisa de pessoas com conhecimento e coragem de defender o que é certo. Eu estou lá para isso. Se eu hoje, eventualmente em 2026, for demandado para concorrer a um espaço na Câmara Federal, eu irei e lá eu continuarei fazendo o meu trabalho de defender as pautas corretas. E se um dia eu ainda estiver na política e o Distrito Federal achar que eu devo concorrer a um cargo executivo, eu concorro, mas isso não arde no meu coração, não é algo que eu fique planejando. Pelo menos nesse momento. Eu evito fazer plano porque, no final das contas, Ranieri, cara, a resposta certa vem de Deus, é Ele que dirige meus passos, e não adianta a gente ficar planejando aqui, quando no final das contas são tantos fatores que tem que se encaixar. Sim. Para 2026 ainda tem um caminhozinho pela frente, né? Para 2026 ainda tem um caminho pela frente e o futuro está nas mãos de Deus. Eu não me negaria a concorrer a cargo nenhum em 2030, 34, 38, mas também não sei se fico na política até lá, entendeu? A vida é assim. Eu diria, se tivesse que fazer uma aposta, eu diria que o senhor fica. Amém. Vamos para o nosso último quadro agora, bate bola rápido. Eu vou dizer uma frase e você vai me responder com uma palavra só. Uma palavra? Sim. Ou pode ser uma... Pode ser uma expressão. Curto. O que você está querendo dizer é curto.
Primeiro, um valor inegociável. A fé em Deus. Perfeito. Um deputado que o senhor discorda, mas respeita. Rapaz. Chico Vigilante. Chico Vigilante. Bíblia ou Constituição? Bíblia. Uma frase que te define como político. Conservador. Um sonho para 2026. Um Brasil melhor do que hoje. Um livro que mudou sua vida. A Bíblia de novo. Uma pauta que não abre mão. A família. Uma falha que ainda quer corrigir. Falha a gente tem muito, né? Eu pretendo um dia na vida perder a timidez. Não. O senhor se comunica muito bem. O senhor é tímido, o senhor esconde bem. Eu me comunico muito bem. Isso não quer dizer que eu não seja tímido. Exatamente. Eu tô cutucando os dedos. Um projeto que o senhor queria ter feito. Projeto de lei ou um projeto... Projeto de vida. Que pode ser um projeto de lei, mas... Um projeto de vida. Rapaz, um projeto que eu quero menos Estado, menos poder na mão dos políticos e mais poder na mão dos indivíduos. Perfeito. A última. Um conselho para quem quer entrar na política. Estude bastante, se prepare e, estando lá, seja firme aos seus princípios, seja fiel aos seus princípios e aos seus valores. Tem alguma coisa que eu não falei que o senhor gostaria de falar? Algum tema, alguma pauta que o senhor gostaria de levantar? Não, cara, só queria mandar um beijo para minha esposa, para Renata, um beijo para os meus filhos e dizer para você que nos ouve aí que a família é a base de tudo. Se as nossas famílias forem fortes, nós vamos ter uma sociedade forte, uma sociedade próspera, porque quem tem família tem pelo que lutar, tem pelo que trabalhar. E para a gente sempre honrar aqueles que vieram antes da gente, os nossos pais, nossos avós, honrar os nossos cônjuges e os nossos filhos, sabendo que tudo aqui é muito passageiro, passa muito rápido. E no final das contas, quando a gente não estiver mais aqui, quem vai lembrar da gente são essas pessoas mais próximas, são essas pessoas que estão com a gente nas horas boas e nas horas ruins, quando a gente acerta, quando a gente erra, quando a gente está feliz, quando a gente está triste. Então, honrar a família, eu acho que é a base de tudo. E mantenha a sua fé em Deus, Ele existe, se preocupa com a sua vida e está disposto a cuidar de você. É isso. Amém. O último quadro aqui chama Venda Seu Peixe, que é uma oportunidade para o senhor deixar os contatos do senhor, o Instagram, as redes sociais, canal que o senhor tiver, para o nosso ouvinte seguir o senhor. Legal. Nosso Instagram é thiago.manzoni, thiago.manzoni. Manzoni escreve com Z, M-A-N-Z-O-N-I no final. O nosso site é thiagomanzoni.com.br. No Instagram tem aqueles cortes de vídeos. No site tem uma espécie de prestação de contas, onde a gente mostra para a população tudo que a gente está fazendo. E no YouTube, Thiago Manzoni DF, tem todos os discursos que a gente faz na Câmara Legislativa e outros vídeos legais. Vai ser uma alegria ter você por lá. Acompanha nosso trabalho. Fique à vontade para fazer críticas, elogios, sugestões. Tamo junto. Deputado, valeu. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Cara, muito legal. Obrigado, viu, velho? Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi fera demais. Valeu. Pessoal, semana que vem